Senhor, irmãos. Irmãos, estou aqui para gravar mais um vídeo, para estar aqui comentando com os irmãos, ainda falando sobre o calvinismo, o que eu entendo sobre o calvinismo, ou seja, a minha visão sobre o calvinismo. É o que eu quero falar nesse vídeo aqui, a minha visão sobre o calvinismo. Quero citar alguns textos, mostrar para os irmãos a realidade, dessa doutrina, para os irmãos entenderem. Ou seja, João Calvino foi o que sistematizou essa doutrina. Claro que teve os seguidores dessa doutrina, teve lá também as suas interpretações também, a sua sistematização. Mas foi João Calvino que sistematizou essa doutrina, com base em 5 pontos que ele acreditava. 5 pontos. Ele pegou ali os textos e sistematizou essa doutrina. Ou seja, o primeiro ponto, eu vou falar rapidamente aqui, só para os irmãos entenderem o que eu estou dizendo. Primeiro ponto da doutrina calvinista é a depravação total. Quer dizer o quê? O ser humano está totalmente depravado, ninguém pode escolher a Deus, ninguém pode, então Deus decide escolher alguns. Então o ser humano é totalmente depravado, pecador, ninguém pode escolher o bem, só o pecado. Segundo ponto, eleição incondicional. Aqueles que Deus elegeu não foi com base na vontade humana, desejo humano, querer humano. Deus elegeu, é incondicional. Todos são pecadores, mas Deus decide escolher alguns. Terceiro ponto, expiação limitada. Quer dizer o quê? Jesus não morreu por todos. Jesus morreu só para os eleitos, aqueles que ele escolheu. Não morreu por todos. Quarto ponto, graça irresistível. Quer dizer o quê? Que é impossível resistir à graça de Deus em relação aos eleitos. Os eleitos é impossível. Ele recebeu o chamado de Deus através do Evangelho, é impossível ele não querer a Deus, é impossível. E o quinto ponto é perseverança dos santos. Quer dizer o quê? Que aqueles eleitos incondicionalmente, eles vão até o final, eles nunca vão perder a salvação. Eles já são salvos, já são eleitos, não podem perder a salvação. Com base nesses 5 pontos aqui, ele sistematizou uma doutrina. Ele sistematizou essa doutrina. Então já está tudo pronto. Sistematizou essa doutrina. Então, desde a primeira vez, irmãos, que eu ouvi falar sobre o calvinismo, que eu não entendia profundamente o que era o calvinismo, eu já logo percebi que era uma manipulação teológica, uma falsificação da palavra de Deus. Quando eu fui estudar mesmo a fundo e perceber o que era o calvinismo, aí eu percebi que era mesmo. Os seus argumentos, que eles achavam ali sobre os textos, aí que eu percebi mesmo que a doutrina calvinista é uma falsificação da palavra de Deus, é uma manipulação. Por quê? Os textos que falam o que eles pensam, que encaixa na sua linha teológica, aqueles textos é o que eles querem dizer mesmo. Mas textos que questionam ou é contra sua linha de pensamento, aqueles textos eles dão um jeito de dizer que aquele texto diz o que eles querem que aquele texto não diz. Então, qual a minha visão sobre João Calvino? João Calvino, para mim, irmãos, ele é um Einstein. João Calvino, para mim, irmãos, ele é um profissional, é um homem assim que eu não tenho palavra para falar do João Calvino. Ele tem uma mentalidade dessa de criar esses pensamentos teológicos. Não tem palavra, eu não sei nem como que veio isso na cabeça dele. João Calvino, eu entendo ele, irmãos, como se fosse um hacker, que ele entra no sistema do governo e ele consegue corromper os dados, ele consegue manipular os dados, ele consegue fazer com que aqueles dados diz o que ele quer que diz. Eu entendo ele dessa maneira. Quando você olha a doutrina calvinista, eu entendo ele dessa maneira. João Calvino ele conseguiu falsificar a palavra de Deus, ele conseguiu manipulá-la, ao ponto que a pessoa que, eu não sei, tem pessoas estudiosas mesmo, que continuam acreditando nessa doutrina. Eu não sei o que passa na cabeça deles, não tem explicação. Mas um leigo, vamos dizer assim, a pessoa que não conhece, que de repente é um novo convertido que bate de frente com a doutrina calvinista, ele acha que aquilo ali é uma verdade absoluta. Porque não conhece, E os que conhecem não tem explicação para falar. Que estudou, que sabe ali, não tem explicação. Eu não sei dizer para os irmãos aqui, só Deus sabe dizer o porquê que eles continuam acreditando. Tem uns que
é extremista, né? Eles acreditam até que quem não é calvinista não pode ser salvo. É uma minoria, claro, né? O calvinista mesmo, que segue João Calvino, eu não acredito que pensa assim, mas, enfim, é o que eu vejo. E quando você olha para os textos, olha para os textos da palavra de Deus, você já percebe isso logo. Que essa sistematização aí, ela manipula, falsifica de certo modo, usando as palavras mesmo do grego. Porque se tem aquele significado em que eu quero colocar no texto, então eu estou correto, eu estou certo. Então é isso que acontece. É isso que acontece. A pessoa acredita porque tem palavras do grego que ela não tem somente aquele significado, ela tem outros. Então como que se resolve essa questão? É você observando o contexto. Não pode sair fora o significado daquelas palavras, tem que estar dentro do contexto. Mas o que acontece? Mesmo fora do contexto, eles colocam outra interpretação. Eu quero citar aqui para os irmãos de exemplo, Tito capítulo 2, versículo 11 e 12. Ou seja, o que diz o texto? Tito capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que renunciando a impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século justa, sóbria e piamente. Né? O justo, sóbrio e piamente. Então, a graça de Deus olha o texto, parece ser bem claro, né? A graça de Deus se há manifestado, o favor imerecido de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Você lê aqui simples, né? Você entende, nossa, que argumentação boa contra o calvinismo, né? Não, mas eles têm uma resposta. Aliás, todos os textos eles vão ter. Então, é uma situação que, dependendo da visão que a pessoa tem sobre o calvinismo, ele passa a ser calvinista e ele acha que achou a interpretação da Bíblia. Por quê? Ou seja, a graça de Deus será manifestada trazendo salvação a todos os homens. Essa palavra, todos, irmãos, todos os homens, ela significa também no grego, ela significa também alguns, todos no sentido individual de todos, no sentido individual, né? Quando você chega e fala assim, você afirma, né, usando a palavra todos, mas você não está se referindo a todos exatamente. Então, tem passagens, né, que o todos ali, o todos em si, não quer dizer todos em si, né? Mas mesmo tendo palavras que dentro do contexto tem que ser o todos, para eles não. Ou seja, nesse contexto dessa passagem aqui é todos mesmo, mas para eles não. É alguns. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens eleitos. Eles interpretam assim, a todos os homens eleitos. Não quer dizer que é todos os homens, mas no contexto tem até uma condição que ele deixa para a salvação de todos. Mas para eles não. É incrível, irmãos. É uma coisa que eu fico pensando, meu Deus do céu. Ou seja, a graça de Deus se há manifestada trazendo salvação a todos os homens. E olha a condição. Ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século justo, sóbrio e piamente. Olha a condição aqui. Para eles não. Para eles não. Porque não pode ferir, né, a doutrina da expiação limitada, que Jesus só morreu para os eleitos, né? A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens eleitos. Essa é a mentalidade calvinista. Então, tem outro texto também. João capítulo 3,16. Vai dizer assim, ó. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Analisa. Deus amou o mundo de tal maneira, olha para você ver, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Você lê esse texto aqui e o contexto, você já percebe o quê? Deus amou o mundo, né? Todas as pessoas, Deus amou. Todo aquele que crê nele não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Pois é. Só que se você interpreta desse jeito, você fere a doutrina calvinista da expiação, da eleição incondicional e da expiação limitada que eles falam. Por quê? Deus amou o mundo. Esse mundo que eles falam aqui
Não é todas as pessoas. Não é todas. Eles falam que esse mundo dos eleitos. Deus amou o mundo, Deus amou os eleitos. De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê é os eleitos, incondicionalmente. Que eles falam, todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Ou seja, o texto em si não quer dizer o que eles querem que o texto diz, mas para eles sim. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho. Né? Eles falam, não, para não ferir esse ponto, né? Expiação limitada, graça incondicional, não pode. Não está dizendo isso aí. A palavra mundo aqui quer dizer também não todas as pessoas. Mundo dos eleitos. Então, irmãos, não é só esses textos. Tem vários outros textos que parece dizer claramente contra o pensamento deles, mas eles continuam afirmando aquilo que eles pensam, mesmo manipulando os textos, passando em cima do texto, atropelando os textos, o contexto em si. Então, é uma sistematização teológica que o que eu estou ensinando e falando aqui é justamente para aqueles que não são calvinistas, que têm a mente aberta, jamais adquirir passar a seguir essa doutrina. Porque quem é calvinista mesmo, a pessoa que é calvinista mesmo, que está enraizado, meus irmãos, só Deus mesmo. É só Deus mesmo. Então, várias coisas passam a não ter sentido. Então, outro texto que eu quero citar também é 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo de número 6. Olha para os irmãos, esse texto aqui mostra mais claramente a falsificação teológica, a falsificação da palavra de Deus. Diz assim, o Paulo dizendo a Timóteo, ele diz assim, Timóteo, quando você for ungir presbíteros, você unge presbíteros experientes, não principiantes, para que ensoberbecendo-se, eles não caia na condenação do diabo. Ou seja, não unge principiante. Aí ele vai dizer, não neófitos, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Aí qual é a interpretação lógica aqui? É que se ungisse aqueles presbíteros principiantes, eles iam bater a soberba e cair no mesmo pecado que o diabo caiu. Na mesma condenação do diabo, no sentido assim, foi o pecado da soberba. O diabo foi condenado no pecado da soberba. A mesma condenação do diabo, que é a soberba. Os presbíteros principiantes iam bater a soberba e cair na mesma condenação do diabo. Condenação do diabo é fácil. Você lê ali, você já entende claramente. Só que eles não podem interpretar assim. Por quê? Porque o salvo não perde a salvação, não pode ser condenado, não pode perder a salvação. Ele não vai. Então eles têm que achar uma interpretação para o texto. Então, o que acontece? Essa palavra condenação, ela significa também julgamento, sentença condenatória. É o que ela significa, julgamento, sentença condenatória. Então, aí o que eles dizem? Eles querem dizer assim, não, o texto está dizendo outra coisa. O texto está dizendo assim, ó, não unja principiante para que eles não caiam na acusação do diabo, no julgamento do diabo, na sentença condenatória do diabo. Tipo assim, não, o diabo vai acusar, o diabo vai apontar o dedo, né, vai dizer que você está errado. Aí já acaba toda a argumentação aqui contra a doutrina calvinista. Por quê? O diabo acusar alguém, um salvo, eles vão dizer o quê? Mesmo que ele caia no pecado da soberba, ele vai se arrepender, porque ele é um eleito, ele vai se arrepender. E quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Já acabou aqui toda a argumentação contra o calvinismo. Porque o diabo acusar alguém, mesmo você estando errado, você é um eleito. Se é eleito, Deus vai coagir a você a se arrepender. Não é eleito, Deus não vai coagir. Mas como o texto está falando de salvos, então ele está falando que um salvo pode perder a salvação aqui. Então já fere a doutrina calvinista. Então o que eles têm que dizer? Não, é na acusação do diabo, é o diabo acusar. E no contexto, você percebe claramente. Não neófito, para quem ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo, né? Na mesma condenação que ele caiu. O texto é claro, mas para a cabeça deles não. É incrível, irmãos. É uma coisa que eu fico pensando, meu Deus do céu. Esse João Calvino, irmãos, ele foi um Einstein, um perito. Ele foi um homem, irmãos, que realmente ele reformou mesmo. Foi uma reforma que reformou mesmo de certa forma que não tem outro.
Para mim, irmão, foi o maior falsificador da palavra de Deus para mim. Não tem outro. O maior falsificador da palavra de Deus para mim foi João Calvino. E outros vai falar assim, não, irmão, eu não sigo João Calvino, não. Sou calvinista, mas sigo João Calvino, não. Eu sigo os erros, coisas que eu acho errado, eu tenho a minha interpretação. Só que tem um detalhe. Se não fosse João Calvino, provavelmente os calvinistas nem teria esse pensamento como João Calvino. Provavelmente não teria essa mente, porque essa mentalidade é de um gênio, irmãos. A mentalidade dessa aí é de 1001. Aí, por isso que a pessoa, quando encontra com essa doutrina, para ele ali, meus irmãos, é a verdade absoluta. Eu conheci a verdade. A verdade que, sabe, aí tem pessoas que, se ele pudesse, ele dava a vida para João Calvino. E conhecendo a história de João Calvino, sabendo a história dele, pesquisa você vai saber a história de João Calvino. Quero nem falar aqui. Então, por quê? Esse pensamento teológico é bom para quem é calvinista. É bom. Só que eles sabem, só que não confessa, que eles também podem ter uma fé evanescente. Pode ser um daqueles também que não foi eleito, mesmo sendo calvinista. Mesmo sendo. Eu fico ouvindo, às vezes, um pastor calvinista pregar e eu fico imaginando, por que ele não fala a verdade para as pessoas que estão ali no ambiente ali? Por que não fala a verdade? Olha, talvez aqui, de vocês que estão aqui, pela totalidade de pessoas, tem uns 3 ou 4. Vamos supor um salão de uma igreja, né, de 20 pessoas. Pela totalidade de pessoas que vai ser salva, dentro de 20 ali, eu não sei, irmãos, a base certa, mas eu estou dando um exemplo aqui. Olha, aqui, ó, no meio de nós aqui tem eu salvo e talvez mais uns 2 ou 3. Tinha que ser sincero. Tinha que ser sincero. Porque se ele falar, nós somos salvos, somos eleitos, temos que dar graças a Deus por isso. Ele está enganando aquelas pessoas que estão ali. E não quer ser honesto. Tinha que ser honesto. Olha, é o seguinte. Porque pela quantidade de pessoas que vai ser salva, que a Bíblia fala, né? Entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos entram por ela. Dando a entender que o caminho estreito são poucos que entram por ela. Jesus falou, são poucos que entram. Pela totalidade de pessoas, a gente sabe que não é todos os cristãos que vão ser salvos. 90% do brasileiro crê em Deus, crê em Jesus. 90%. Então, tinha que ser honesto. Mas não são honestos. Não chega e fala assim, olha, só eu e mais alguns aqui que vai ser salvo. Os outros são tudo réprobos. Todos são condenados. E outra coisa, a fé de muitos que estão aqui é uma fé evanescente. Vocês vão crer por um certo tempo aí, mas vocês vão desviar, vocês vão abandonar a fé. Não são honestos. Não são honestos. Então, tá enganando as pessoas, é uma enganação. Mas não cai a ficha, vamos dizer assim, não abre o olho, não percebe essa doutrina, a gravidade dessa doutrina. Ele é salvo, né? Mas ele não sabe, né? Que ele quer dizer, devia saber que a esposa, os filhos, são todos réprobos. Provavelmente são réprobos. Ou a maioria dentro da igreja são réprobos. E muitos não desistem dessa doutrina calvinista porque a soberba, o dinheiro, escreveu muitos livros, estão ganhando dinheiro com os livros e não voltam atrás. Não voltam. Para e fala assim, não, realmente eu errei mesmo, estou errado. Não tem coragem, é soberbo humano. Mas muitos sabem, eu tenho certeza que muitos sabem, tem dúvidas. Tem dúvida. Eu tenho certeza que tem. Porque se a gente for analisar, né, a soberba humana muitas das vezes não deixa a pessoa voltar atrás naquilo que pensa, não. Então, eu citei alguns textos, mas, irmãos, todos os textos, a maioria dos textos da Bíblia, se você vê pela primeira vez um pastor calvinista pregar, se você não conhece a Bíblia, ou tem discernimento de Deus, do Espírito Santo de Deus, você vira calvinista. Provavelmente vira. Porque, igual eu falei, João Calvino, irmãos, é um perito, é um Einstein. Ele é um homem que, meu Deus, é difícil você imaginar, né? Uma pessoa com a mentalidade daquela. Então, irmãos, é isso aí que eu quis falar um pouco sobre o calvinismo aqui. Amém, irmãos? Depois vamos continuar, porque a Bíblia fala para combater as falsas doutrinas. Tem muitos que acham assim, não, irmão, deixa pra lá. Vamos preocupar só com as almas. Evangelizar, fazer a obra de Deus e deixa pra lá. Essas pessoas, às vezes, não pensam num detalhe. Que você ganha as pessoas para Jesus e uma falsa doutrina vem e ganha ela também. Ganha ela para o mundo, para o pecado. Então, tem que ser combatida as falsas doutrinas. O meu desejo é que muitos mudem a mentalidade. Não, irmãos, é o que fala, né? Vamos preocupar só com as almas. Deixa isso para lá.
Deixa isso para lá, irmãos. Não foi o que o apóstolo Paulo fez, não foi o que Jesus fez, não foi o que os apóstolos fez, não foi. Eles combatiam, ensinavam, porque sabiam. Paulo falou, depois da minha partida, vai entrar no meio de vós lobos cruéis e não perdoarão o rebanho. Paulo avisou. Salvos, eram salvos, né? Mas o calvinismo não. Aqueles é os réprobos, que tem uma fé evanescente. Então, enfim, irmãos, é isso aí. Depois nós continuamos, o vídeo não ficar muito longo, amém? Deus abençoe os irmãos. A forma dos irmãos ajudar a combater essa falsa doutrina, você que crê na palavra de Deus, é inscrever no canal e dar like. Você já vai estar ajudando já bastante. Amém? Então Deus abençoe os irmãos, depois nós fazemos outros vídeos.